com o desembargador Rogério de Oliveira, com o desembargador Antônio Carlos Esteves, e hoje contando aqui com um reforço de peso com a professora Sandra Kieffer, que vai também ajudar aqui a conversar com a colega muito querida, muito preparada, a juíza Maria Tereza Gazineu. Vai falar sobre um tema difícil, mas é justamente desses temas que a gente gosta de trazer no encontro com a justiça para decodificar, para que os nossos ouvintes saibam como é importante o trabalho dos juízes, né? Nós sabemos que temos as nossas deficiências, sabemos que temos que nos aperfeiçoar muito, e por isso esse encontro com a justiça, para ouvir você, e você ouvinte que nos ouve, e ouvir também a sua opinião, as suas perguntas, a sua participação, e esclarecer sobre qual a atividade dos juízes. Estávamos falando que a justiça funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. A propósito desses tempos de carnaval, nós estamos com o plantão da justiça, tanto nos aeroportos quanto lá no sambódromo. Quer dizer, as pessoas pensam que vida de juiz é boa, além das decisões que são de grande responsabilidade, que muitas vezes deixam magistrados sem dormir diante das dúvidas que nos aparecem, né? Como vamos decidir a vida das pessoas, a família das pessoas, o patrimônio das pessoas, a liberdade das pessoas, a saúde, tudo isso é de grande responsabilidade, mas os juízes estão aí à disposição da população, né? Essa mídia inconveniente que às vezes só leva notícias, o juiz ganha muito, o juiz ganha demais, mas coloquem-se no nosso lugar, venham assumir a nossa responsabilidade, porque em cada olhar de uma criança há esperança do amanhã. Hoje a Golfinhos anuncia Vem Abraçar o doutor Ciro Darlan. Golfinhos do Rio de Janeiro, terça-feira, 18 horas, no Sambódromo. Vamos lá, vamos à nossa entrevistada de hoje aqui. Ela é juíza da segunda vara da Fazenda Pública. Aí já começa uma grande pergunta. O que é ser juiz da segunda vara da Fazenda Pública? Bom dia, minha querida colega Maria Tereza. O que faz um juiz da segunda vara da Fazenda Pública? O que fazem os juízes da Fazenda Pública? Bom, primeiramente, bom dia a todos, bom dia, desembargador. Muito honrada com o convite que está aqui, na presença de todos. Muito obrigada, desembargador Antônio Carlos, desembargador Rogério, professor, é um prazer enorme. Bom, enfim, o desafio de estar numa vara de Fazenda Pública é efetivamente o pouco conhecimento dos direitos, né, pelo cidadão e pelo próprio Estado. É muito complicado quando você trabalha o cidadão contra os outros cidadãos. As pessoas têm uma impressão que o Estado é um ente diverso do indivíduo. E, na realidade, quando você ingressa com uma ação contra o Estado, você está entrando em face de toda a coletividade. E essa dificuldade de você sopesar os interesses em conflitos. As pessoas têm uma visão hoje um pouco ainda privada do direito, né? Tem uma dificuldade de ver o direito público com a grandeza que ele tem e buscam o interesse pessoal. E isso é muito complicado, tanto da parte do próprio Estado, que vê o interesse dele, como do cidadão, que interessa com uma ação vendo o interesse privado dele e não vê o todo, que todo mundo, se ele ganhar a ação, vai pagar, né? E o Estado da mesma forma, toda vez que o Estado atua, ele está implicando em trazer consequências para toda a coletividade. É muito complexo, desembargador. A atividade não é fácil porque a gente está sempre sopesando os interesses em conflito. Isso é complexo. Tem uma área do judiciário muito importante que envolve também essa questão política grave que nós estamos vivendo aí da corrupção, que são as ações de improbidade administrativa, que são julgadas nas varas de Fazenda Pública. Tem muitos processos dessa natureza? Bom, quando eu assumi a vara de Fazenda Pública, a segunda vara, no caso, em novembro de 2011, a grande surpresa foi que não existe um número elevado de ações de improbidade. Quer dizer, em tese, para a Justiça, a administração atua de uma forma
proba, né? Limpa, né? Limpa. Então, apesar da cidade da música, apesar disso tudo. Né? Agora, é muito complicado também, né? A atuação do Ministério Público nessa área é muito complicada. A gente tem pouca experiência dessa transparência da administração, então é difícil coletar informações. Eu acho que é um processo de amadurecimento do Estado que a gente vive, né? A democratização realmente da atuação pública. Basta dizer, Tereza, que se terça-feira, mais uma vez, julgamos na 22ª Câmara um caso de um vereador que fez uma malversação de verba que ele recebeu, e não, foi o prefeito de Petrópolis, que usou, esse foi um fato até comum, que ele usou as cestas básicas daquela enchente de Petrópolis em benefícios próprios, distribuía só para os eleitores dele. Sim. Mas é um fato de 2004. Sim. Nós julgamos terça-feira de 2016, 10 anos depois. Nós temos muitas ações antigas, assim, o ponto que eu colocou é muito importante, quer dizer, as ações às vezes não têm muita dimensão, porque efetivamente é uma entrega de cesta, mas as coisas são mais graves, a gente sabe que são mais graves. Exatamente. Eu já tive a oportunidade de pegar a questão de não escriturar gastos. Aí você fala, nossa, isso tudo que acontece no nosso Estado, é esse o tamanho do erro da administração, a gente vê tanta coisa errada, né? Maria Tereza, é tão importante a sua atuação como juíza na vara de fazenda pública e como magistrada que nós conhecemos, que é uma pessoa comprometida com os atos bons e com o lado bom da vida, que nós escalamos aqui o nosso poeta mor para lhe saudar com uma poesia. O professor Antônio Nossa, que honra! Vai saudar a sua vinda aqui com uma poesia. Vou engolindo com dificuldade o mesmo gosto amargo de travo, os tais algarismos da crueldade que provocam desânimo ao bravo. Viés imperativo do imposto, vou engolindo com dificuldade o participar sem querer da dança indireta tributariedade. A grande desgraça do dever que desgasta, do ter que pagar a vida provisória. Guerra sem trégua, luta que não basta, insisto. 3 meses de tal lide inglória, no fim de toda essa história, vão para quem nem sabe que eu existo. Nossa, esse é o nosso poeta. Esse é o nosso poeta. Tereza, Que honra, nossa. queria só assim, talvez o ouvinte não esteja ligando o que é a fazenda pública, mas quando ele entra na justiça pedindo um remédio, pedindo uma internação, são as ações, exatamente. São as ações definitivas no pobre cidadão e o do Estado, seja município. Eu acho assim que hoje a fazenda pública está muito assoberbada com esse tipo de demanda, não? Internação. Sim, hoje em dia a gente teve um ganho, que é o juizado fazendário. Exatamente. Nossa, que é um instrumento inimaginável, né? Há pouco tempo, ninguém imaginaria que você teria um juizado fazendário. Quer dizer, Porque traz a administração mais para o pé do contribuinte. Aproxima mais, quer dizer, você não precisa de advogado para ingressar em uma ação, você tem uma lide qualquer em face do Estado que não tem uma dimensão econômica grande, você pode resolver isso em tese com todos os benefícios que o juizado especial Não tem. sei se seria conveniente nós lembrarmos ao ouvinte, você aí, meu companheiro, que compra arroz, feijão, não pode deixar de comprar isso, você é que paga, porque dentro do arroz e do feijão vem uma coisa que se chama imposto. É o imposto indireto daqui da poesia que você paga. Então, isso que a doutora faz, parece que fica resumido ali a advogados. Não. Este é um fato social que diz respeito a todos nós. Mas paga porque o Estado não cumpriu, né, normalmente. Né? E hoje em preciso dia, que o particular vá ao judiciário sim, para fazer com que o Estado cumpra a obrigação dele. sim, essa intervenção é muito importante. A partir dessas lides que começaram a surgir com relação ao medicamento e internação, a gente vê uma resposta do Estado, que também é outra coisa inimaginável. Porque de início era uma intervenção do Judiciário na política pública. Hoje em dia a gente já tem uma parceria com o Estado
e tem a comissão de solução de conflito, em que a pessoa é aqui no centro, a pessoa vai, ela tem direito a se cadastrar, ela já sabe onde vai receber o remédio, que é uma coisa inimaginável. Previne né? a demanda. Né? Previne a demanda. Então isso daí é uma resposta que já começa a vir do Estado. Né? Ele já desceu um pouco do pedestal e viu, não, realmente a gente não pode se calar e vamos então criar um meio termo, que é o que a gente quer, é um meio termo. Ninguém quer intervir na política pública. A gente quer que o Estado deixe de ser vertical e passe a adotar uma política democrática, né? Atender realmente às demandas do cidadão. Vamos esclarecer assim com exemplos, Maria Tereza, a importância da atuação do juiz de fazenda pública. Recentemente teve um problema aí entre o URBS e a Associação de Taxistas, que é uma concessão do serviço público, e isso foi parar nas varas de fazenda pública. Para que o ouvinte entenda qual foi o conflito e como é que o judiciário foi chamado a intervir nesse tipo de conflito. A causa não se encontra sob julgamento da minha vara. Quem deu a decisão foi o doutor Bruno Podar, que é um excelente juiz que atualmente está em exercício na primeira vara de fazenda pública. A questão é a diversidade das funções. Ele entendeu que, no caso, a função exercida pelo Uber não era similar ou idêntica à exercida pelos taxistas. E ele teve que sopesar os interesses, né, que é o grande conflito que nós temos. É o interesse do cidadão, o interesse do Estado e aquele interesse em conflito, quer dizer, o serviço público em competição com o serviço privado. Como compactuar isso no mundo jurídico? E ele entendeu que, no caso, haveria essa compatibilidade, haveria lugar tanto para o Uber quanto para o serviço de táxi. E basicamente é isso, quer dizer. Ainda está em andamento. E ainda está em andamento. O próprio fato, corrija-me se eu estiver errado, o próprio fato ainda não tem uma definição. Por exemplo, a doutora está especificando os dois segmentos, particular, né, e o regulamentado. Acontece que a função, ela não é particular. Transporte é público, seja qual for o aspecto. Mas tem o viés também, no sentido de, e que ele frisou bastante, que hoje em dia é uma questão social, uma questão de frente de emprego. Quer dizer, a gente também se sensibiliza com outro viés que aparece. Quer dizer, você está abrindo. E tem um outro, mais ainda importante, que está atendendo o interesse público. Né? E isto, como a doutora acabou de dizer, houve uma época em que aqui na mesa ninguém era nascido e eu já trabalhava. O que acontece? Houve uma época em que o governo do estado da Guanabara, que não tinha no município, resolveu permitir que os proprietários de prédios de condomínio, né, os condominados, eles pudessem alugar a garagem durante um determinado período. O resultado prático da situação é que aquilo deflagrou uma série imensa de litígios e acabou a lei que tinha a melhor das intenções caindo na decadência. Como é que é essa questão da interferência na elaboração de políticas públicas pelas decisões das varas de fazenda pública? Nós tivemos, no passado, a senhora não era nascida, mas eu já era juiz, uma questão de um juiz de vara de fazenda pública que ele causou um reboliço na cidade, greve de ônibus, passagem de ônibus. Era um excelente colega que ficou marcado por essa decisão. Acabou se aposentando muito provavelmente. Mas as nossas decisões, elas interferem diretamente nos interesses do Estado, nos interesses da população. E como é sentir essa responsabilidade, não é, tão grande, de interferir em políticas públicas, porque muitas vezes isso pode ter causado um transtorno na hora, mas posteriormente houve o aperfeiçoamento desse serviço de transporte público.
Esse é o grande terror que nós enfrentamos no dia a dia. Nós, juízes de fazenda, temos um grupo muito bom de apoio. Nós trocamos ideias e tudo, para justamente que o outro veja com outro olhar e dê uma visão de impacto social, porque realmente, a partir do momento que eu digo uma coisa boba, esse aumento não é legal, você não pode ter esse aumento no teu contra-cheque. Eu vou implicar e considerar para todo mundo isso. Não é aquele caso particular. Então não é assim, o consumidor foi, comprou um determinado produto, esse produto quebrou, qual o direito dele? Não, estou falando do direito de todo mundo. E esse é o lado bom da vara de fazenda, em que você, na realidade, quando você julga, você não julga o direito do cidadão, do indivíduo, você julga o direito da coletividade. Quer dizer, qualquer cidadão que esteja ali naquela situação vai receber o mesmo tratamento. Então, por isso que é importante essa troca que nós temos nas varas de fazenda, porque a gente tem essa preocupação de não criar uma divergência muito grande e buscar realmente o alcance daquela decisão. Mas é muito complexo. Aqui que o Estado tem, a gente vê, a população vê isso, o Estado recorre de tudo, vai recorrendo, leva 10, 20 anos até sair uma decisão definitiva contra o Estado. Porque o Estado não tem um custo para ele e manter uma demanda judicial como nós, como cidadãos, temos, né? Pagar advogado. O tempo que passa entre uma decisão, entre o pedido e a sentença, o Estado, para ele, quanto mais demorar, melhor. Sim. Né? É isso, é verdade? O Estado custa cumprir a decisão? Olha... Recorre até não poder mais? Eu tive um lado bom que eu vi do Estado, justamente, eu acho que por causa do corpo dos procuradores do Estado, do município. Realmente eles são muito conscientes do trabalho que eles fazem, mas efetivamente eles não podem deixar de recorrer. Mas já temos avanços. Isso não é uma postura assim, já ultrapassada da administração? Pois é, então, a administração pública também, né? Criou para mim uma visão positiva, por exemplo, as revisões de pensões previdenciárias, que a maior parte do meu acervo passado é composto desse tipo de ação. Hoje em dia não existe mais essas relações, não existem mais. Por quê? Porque a Rio Previdência, ela já, quando a pessoa vai pedir a pensão, ela já elabora a definitiva. Antigamente ela dava provisória. Então, esse problema o Estado já resolveu. Essa questão dos medicamentos, ele já começa a resolver. Outras questões comezinhas, né, que vão sendo sedimentadas, ele começa a resolver. Então, assim, a gente vê uma resposta. Não é que a gente gostaria, mas eles têm sempre um fundamento para ser discutido. Então, eu não vejo esse espírito puramente emulativo, entendeu? Eu vejo que ele... É uma boa notícia. É uma boa notícia, porque em épocas passadas isso era verdade. Né? O Ministério Público, por exemplo, diante da evidente notícia de que aquele que estava sendo acusado e julgado não cometer o crime, ele não podia pedir absolvição. Ele podia faça a melhor justiça ou algo parecido. Tinha que inventar uma metáfora para o juiz poder absolver, o que era um absurdo. Pois bem, hoje já não há isso. O Ministério Público reconhecendo pode pedir a absolvição. O direito é dinâmico, né? A sociedade é dinâmica e o direito... Eu estou falando do lado bom, não estou negando que também temos vários problemas, né? Quer dizer, por exemplo, a questão de cumprimento das decisões judiciais. Ditos precatórios é um absurdo. É um absurdo. Ainda bem, doutora, que a senhora está participando de um programa em que a tolerância, a razoabilidade e a proporção vencem, sabe? Porque nós não temos críticas gratuitas aqui de maneira nenhuma. Mas falando em tolerância, eu vou ser um pouco intolerante, apesar do meu curador aqui à esquerda. A doutora Maria Tereza falou aqui que surpreendeu um número pequeno de ações de improbidade administrativa. A população reclama que a improbidade está aí a olhos nus. Por exemplo, tivemos no mandato passado obras aí faraônicas superfaturadas para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, estamos vendo aí. Vimos situações de improbidade com
a primeira-dama, a mulher do governador, sendo advogando para as concessionárias. E nós não vimos nenhuma atuação do Ministério Público. É isso que eu quero esclarecer para o povo. Não é que a justiça não esteja agindo, é que a justiça não está sendo provocada. Então, nós assumimos as nossas responsabilidades, se nós somos lerdos, se nós demoramos, se nós não atuamos quando devemos atuar, mas tem que esclarecer aos ouvintes que a iniciativa dessas ações tem que ser obrigatoriamente do Ministério Público ou das associações assim constituídas para a procuração de improbidade administrativa. Sim. Não é só a legitimidade do Ministério Público, não é isso também? Na verdade, é só o Ministério Público. Mas há outras ações, a ação popular, outras ações que competem ao próprio cidadão se organizar e atuar. Não, se não há uma provocação do judiciário, não há resposta conveniente. Sim, sim. Na realidade, o que a gente não consegue explicar para o povo é que nós só agimos provocados. E dentro dos limites. Não adianta todo mundo saber e não existir prova. Né? A questão é essa, a questão probatória. Eu não posso utilizar a fofoca, o Facebook, como fonte de uma decisão. E esse é o grande problema, porque as pessoas também... todo mundo sabe. Bom, todo mundo sabe é um conceito relativo, né? A gente precisa de prova efetiva. Vai interromper? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos hoje entrevistando a juíza Maria Tereza Casineu, da Vara de Fazenda Pública.